Então, a gente consegue tratar a abertura da orelha, mas não diminuir o tamanho. Então, quando o paciente tem a orelha aberta, a pontinha às vezes é mais proeminente, a gente consegue fazer a dobra, né, da orelha, reposicionamento, que a gente fala, para ficar anatomicamente correta, né, junto com a face, e reposicionar. Então, cicatriza e acaba ficando um procedimento parcialmente definitivo. Eu digo parcialmente porque depende de cada caso, né? Tudo isso é conversado dentro da consulta. Mas é um procedimento que nós falamos que é, sim, definitivo, porque uma vez cicatrizado, ela tende a não retornar à posição anterior. E é um procedimento que a gente pode fazer em crianças a partir de 7 anos de idade. Então, para as mães, conseguem evitar o bullying na adolescência. Então, quando a mãe percebe... Porque, assim, eu tenho um filhinho de 7 anos... A gente tem um olhar estético para eles que eles ainda não têm. Sim. Então, se a gente esperar que a criança perceba e peça, ela já vai estar na idade do bullying. Então, é importante o olhar da mãe, a visão da mãe, e porque é um procedimento não tão invasivo, né? Ele é minimamente invasivo, a criança está acordada no consultório, é anestesia local, então não existe risco para o paciente. E esse ano, janeiro, foi muito diferente para mim na clínica. Porque janeiro normalmente é um mês mais tranquilo na estética, porque como a gente trabalha com procedimentos mais invasivos, pode ficar hematoma, não pode tomar sol. Então, é um mês que as pessoas não procuram tanto esse tipo de procedimento. Mas na parte de automodelação, eu fiquei praticamente sem agenda. Porque as mães procuraram fazer durante as férias escolares, para que agora as crianças retornem às aulas em fevereiro, já com a orelhinha cicatrizada, né? Não parece que fez procedimento, né? O pós é muito tranquilo e rápido. 10 a 15 dias já não tem dor, né? Só dor ao toque. Tem todas as recomendações. E assim, a área da saúde é muito individual, então a gente consegue dar orientação individualmente, porque tudo vai depender do estilo de vida, né, do paciente, independente se é criança ou adulto, porque a automodelação é a partir dos 7 anos até. Depende também muito da condição de saúde da pessoa, né? Se é hipertenso, se não é hipertenso, as atividades que englobam a vida da pessoa, se é um lutador, por exemplo, né? Você vai fazer um procedimento na orelha, então é tudo muito individualizado, não dá para generalizar. Quando eu gravo os conteúdos nas redes sociais, eu sempre falo isso. Então, aqui estão as considerações gerais desse procedimento. Porém, né, precisa fazer uma avaliação, mesmo porque não são todos os casos que têm indicação de automodelação. Tá. Alguns casos, eu vejo que a automodelação não vai resolver o problema, a gente indica para um cirurgião plástico, para fazer, sim, a autoplastia. Né? Tá. Então, tem que ter essa consulta, essa avaliação. Precisa sempre de uma avaliação, Sim. né? Não tem como saber, né? Sim. Não tem como saber pelo WhatsApp, né? Precisa agendar e fazer uma conversa, entender a rotina. Eu atendo pacientes de diversas localidades, né? Então, muitas vezes eu faço uma consulta online prévia só para tirar as dúvidas, né? Porque às vezes aquilo que eu ofereço também não cabe na expectativa da pessoa. Então, a gente faz uma consulta online prévia e aí a gente faz o procedimento. Então, na verdade, a consulta online é mais para tirar as dúvidas que partem do paciente até mim, né? Para sanar todas as dúvidas, porque muitas vezes a pessoa vai até o consultório, né, se desloca, vem de longe para chegar lá e eu falo assim, não, mas você é um lutador, você vai ter que ficar 6 meses sem lutar, e a pessoa fala, então eu não vou fazer o procedimento. Sim. Então a gente já consegue filtrar isso na consulta online. Sim, né? Legal. Então você faz uma prévia, então. Sim, se a pessoa online é de longe. Se ela é de perto, eu prefiro sempre fazer só o presencial. Mas, por exemplo, tem paciente que vem do Rio fazer procedimento. Então, para ele não vir, faz a consulta e faz um procedimento no outro dia, ou se quiser fazer no mesmo dia, tudo bem, vale a viagem. Mas aí tem que sanar as dúvidas antes, né? Sim. E eu não gosto muito de sanar sempre as dúvidas por mensagem. Eu gosto ali
né, de conversar com o paciente, de olhar. Você falou que em torno de 15 dias é a cicatrização externa, né? Externa. Agora, a interna são 6 meses. 6 meses. De cicatrização. A externa, né, que ficam as casquinhas, é 10 a 15 dias. Nem parece que foi feito nenhum procedimento. Ah, então. E aí tem, É bem como você falou, tranquilo. tem que ter esse cuidado depois. Não? Isso, tem que ter o cuidado depois, É como pelo qualquer menos. cirurgia, né? Uso de capacete, né? Paciente que usa capacete, então tem que tomar um cuidado na hora de colocar e tirar o capacete, usar a faixa que a gente fornece do pós-procedimento, então tem uns cuidados específicos, mas no geral é um procedimento tranquilo. E vale a pena. Eu acho que principalmente para as crianças, porque Sim. você evita que ela passe por isso. Que assim, eu, graças a Deus, minha mãe brinca que quando eu era pequena, ela ficava apertando minha orelha assim pra garantir que ela não ia ficar. Olha, quanta história que a gente escuta. A minha mãe mesmo colava a minha orelhinha e a da minha irmã com fita. Então, e eu escuto muito isso no consultório. Muitas mães falando, olha, eu colei, mas não adiantou. Não adiantou. E outras falando, não, eu colei, melhorou bastante. Então, assim, se com a fita a gente consegue reposicionar com um procedimento minimamente invasivo, o resultado é muito melhor, né?